Programa Mídia Mineira. Oferecimento Drogaria Santa Rita, onde o importante é você. Está entrando no ar o programa Mídia Mineira. Diariamente você fica por dentro do que acontece em Cataguases e região. Notícias, utilidade pública, entrevista. Está no ar um show de informação. Bate-papo com François Fusco. Meus amigos, hoje eu tenho uma grande honra, realmente uma grande honra para mim, estar aqui com uma das mais conhecidas vozes da nossa região, de nossa Cataguases. Uma pessoa que, na verdade, é um verdadeiro arquivo das relações, principalmente políticas, em nossa cidade. Eu tenho a honra, realmente, de estar aqui com o nosso Silvio Santos, da Rádio Cataguasense, com Souza Mendonça, Edivar de Souza Mendonça. Souza, é um grande prazer estar aqui com você, meu querido. Prazer é meu caríssimo ouvinte da Multivida, é assim? Exatamente. Né? Muito bom dia. Meus amigos aqui do Sistema Multissom de Rádio, desse programa Mídia Mineira, que é o nome do programa aqui, não é? Prazer, François, é meu de estar podendo comparecer e sendo chamado de que história, o que você falou? Você é o arquivo histórico de Cataguases, isso é indiscutível, Souza. Por sinal, nós sabemos que você tem mais de 50 anos de programas de rádio. São 57. 57 anos. Vai completar-se em setembro. Quase 6 décadas. Então você é testemunha ocular da história da nossa cidade, principalmente a história política. Isso é inconteste, não tem como contestar. E você, nessas participações, você deve ter vivido situações extremamente, vamos dizer, curiosas. Tem alguma que você gosta de se relembrar? Olha, ainda recentemente num programa nosso lá, chamado Conversa Franca na Rádio Brilho, eu me lembrava de uma figura folclórica da nossa política que por pouco tempo militou assim diretamente, que é o saudoso Marote, José Hermenegildo Marote, né? O Marote tem uma ponte ali que faz a ligação do bairro Popular com o Pouso Alegre, com o nome dele. E certa feita, a gente, né, fazendo uma campanha eleitoral, naquela época eu subia em palanque, apresentava comícios e tal, e estava anunciando, né? Então vamos aqui ouvir o nosso estimado candidato a vereador e tal, José, né, Hermenegildo Marote. Aí ele entrou com aquela coisa que depois ficou no anedotário político da cidade. Eu falo isso com profundo respeito ao François, a memória do Marote, que ele entrou assim: não, vocês têm o dever de votar na dúplia. Ele falava assim, na dúplia, Mirto, Maurício e Marote. Eu falei, mas peraí, dúplia de 3? É a dúplia de 3, né? Não, mas realmente, e eu mesmo sou testemunha de vários momentos. Teve uma época que meu pai ainda era vivo, meu pai faleceu em 1977, mas meu pai ainda era vivo, e ele gostava muito de ouvir o seu programa, era um noticiário que você passava de manhã, era a Rádio Fluminense. Grande jornal mineiro Fluminense. Exatamente, eu me lembro que... É no tempo da emissora Bidu. Ele chamava de Rádio Pirraça. Antes não, a Pirraça foi antes, na época do Pedro Dutra, lá para trás. Mas você entrou nesse período do Pedro Dutra? Pedro Dutra, Nicásio Neto. Na verdade, eu conto uma historinha aqui para fazer uma relação. Eu comecei mexendo com rádio depois de ser um locutor de rádio macaca, que a gente falava, que era o alto-falante pendurado num poste, sabe? Nas festas, nas quermesses da Igreja do Rosário e principalmente da Sociedade São Vicente de Paulo, ali na Avenida Guido Marliere, que se chamava Vila Raimunda. Pra você ter uma ideia, ali era a lixeira de Cataguases. Essa que fica próxima a Sereninho. Ali para frente, onde hoje é o bairro Aide Fajardo, Dutra, né? Nelson Dutra, que foi prefeito aqui, homenageou a esposa colocando o nome da dona Aide, né? Aide Fajardo Dutra lá. E eu me lembro que fazia já locução ali. Com os vicentinos, Sociedade São Vicente de Paulo. Veja que curiosidade, era uma conferência vicentina de meninos, de adolescentes, né? E com o nome de Tarcísio, de São Tarcísio.
Eu acho que essa influência do doutor Tarcísio já vem lá de mim. Nós vamos chegar a conversa sobre Tarcísio daqui a pouco. Né? Aí o que aconteceu? Ali com 9, 10, 11 anos, eu já fazia minhas locuções. Essa música é que alguém oferece a um outro alguém, e esse alguém sabe quem. E sabe quem, com prova de amor e carinho e tal. E aí com 13 anos eu cheguei lá na Rádio Pirraça com o Pedro Dutra, que era a nossa ZYM3, Rádio Cataguases, a voz da liberdade. Que legal. Esse era o slogan da época. Mas, Souza, né? Então você começou sendo uma espécie de cupido, né? Cupido, foi responsável por muitos casamentos nessa cidade? É verdade, é verdade. E Pedro Dutra, ele e Tarcísio Henriques, para mim, com ideologias distintas, mas as duas grandes lideranças políticas que eu tive o prazer de conviver. Muito mais com o nosso querido, estimado e saudoso doutor Tarcísio. Com o Pedro Dutra, nem tanto, eu era muito menino. Foi em 59 que isso aconteceu, há 57 anos atrás, quando o Roberto Carlos começava em Cachoeiro do Itapemirim, no mesmo ano a cantar, lá na Rádio de Cachoeiro, e eu a falar aqui em Cataguases. Quer dizer, o Roberto Carlos, que tem mais idade do que eu estou chegando aqui a 70 anos, ele tem 75, então quando eu comecei com 13, o Roberto tinha 18. Ele em 59 lá em Cachoeiro, eu aqui em Cataguases em 59 com o doutor Pedro Dutra. Ô Souza, mas você relembrou agora de um grande nome da política cataguasense, que é Tarcísio Henriques. E você, pelo menos no meu ponto de vista, você é um dos responsáveis pela trazer Tarcísio Henriques à chefia do Executivo em Cataguasense na eleição de 1982, quando você o trazia todos os finais de semana naquele famoso programa Roda Viva, não é? Exatamente, né? É verdade, mas eu queria aqui colocar uma coisa. Eu agradeço a inclusão do meu nome, mas eu diria que foi um grupo que, pensando diferente do que estava sendo colocado em Cataguases, e eu me lembro como eu sofri para fazer isso, meu caro François, porque ninguém estimava e gostava e admirava mais o seu Milton Peixoto do que eu. Eu costumo reverenciar a sua memória dizendo, olha, nós devemos em um governo dele 700 casas, ninguém conseguiu isso em Cataguases, 400 na Taquara Preta, 300 no bairro Colinas, ou aquele conjunto habitacional chamado Cojan, e para ficar mais correto ainda na informação, 750, porque o bairro também Ana Carrara, fruto da enchente de 79, nasceu para abrigar os primeiros atingidos por aquela inundação. Então, o seu Milton, não obstante ter esse grande mérito, por outro lado, com a escassez de recursos, fazia uma cidade que nem o tapume ao redor do prédio da prefeitura, que ele colocou para reformar o prédio, conseguiu. Nem a reforma do prédio. Coube a Tarcísio Henriques depois, aliás, tem até o nome do saudoso pai, Humberto Hardman, né, do seu Humberto lá. Então, aquilo foi sofrido para mim, porque gostava demais do seu Milton, mas nós tínhamos que fazer críticas ao governo dele para mudar aquele ciclo da família Peixoto, tão importante, é bem verdade, no desenvolvimento e na vida cataguasense. Mas a cidade estava um caos. É mais ou menos o que está hoje, assim. Hoje, com todo respeito também ao prefeito Cezinha, de quem eu sou também um amigo, mas como prefeito ele sabe as restrições que faço ao governo dele, porque era uma cidade assim, sem capina, sem poda de árvore, sem varrição, sem operação tapa-buraco, mas não era que o seu Milton não tinha capacidade, não tinha era recurso, não tinha era dinheiro. Eu me lembro que eu era mais ou menos como agora. Mas eu me lembro realmente dessa época, eu era muito jovem, bem jovem, 20 anos, e eu estava nessa época, eu ajudei o Tarcísio Henriques nessa campanha, em 1982. Ah, sim, e por falar nisso, é o que eu queria então completar e dizer o seguinte: eu apenas fui o arauto quem abriu o espaço, porque o saudoso Hélio Fazolato entregara a mim a direção geral da Rádio Cataguases, a tal emissora Bidu. As pessoas imaginavam até que eu fosse sócio do Hélio, porque nem a Rádio FM que hoje nós temos aí, com tanto sucesso, a nossa com a irmã aí, a 89,5, essa sim, desculpem aí modéstia, foi criada por mim
com a ideia contrária até do próprio Hélio Fazolato. Ele não acreditava em radiofrequência modulada e falou, olha, se você quiser se virar por aí, eu não coloco um cruzeiro ou cruzado, não lembro a moeda da época, né? O nosso Cruzeiro. Eu não coloco um cruzeiro nisso. E a gente saiu para a rua para vender uma rádio que não existia. As pessoas aí, modéstia à parte, eu não queria assim me enaltecer com isso, mas acreditaram em mim. Eu me lembro que o saudoso Rodrigo Lana falou, olha, nunca imaginei que a Companhia Manufatura um dia fosse ter que anunciar, mas é só pelo seu entusiasmo de dar uma FM para Cataguases, não só nós vamos ajudar no terreno lá na Reta da Saudade, que começou com ele, depois foi seu Milton Peixoto que nos arrumou, como vamos participar. Então nós cotizamos uma rádio que não estava no ar, os anunciantes entraram com a promessa de assim que ela entrasse no ar, eles tivessem 50% de desconto no preço de tabela. Então a gente pegou essas promissórias, não duplicatas, descontamos em banco. O banco na época era dirigido pelo senhor Renato Teixeira, de saudosa memória, descontou os títulos para mim, fizemos o dinheiro, fomos buscar um transmissor importado da Collins Corporation lá de Houston, no Texas. Veja que a gente era metido naquela época, né? Lá de onde saiu os foguetes para a rua. Hoje sem contos. Tá aí isso até hoje, dando a Cataguases e a região essa bela rádio, que eu fui o pai e a mãe. Dessa aí, vocês desculpem aí, modéstia, mas eu fui o pai Souza, e a mãe. eu acredito que não é questão de ser modesto ou não. Eu acho que a gente tem que realmente trazer a verdade. Esse é o fato, esse é uma coisa inconteste e não tem como você dizer o contrário. Não tem aquela famosa frase, contra fatos não existe, não há como o que contestar. Essa é a realidade. Então a Rádio Brilho, na verdade, é a minha segunda filha. A primeira filha foi a Rádio 89,5, que nasceu com o nome de Cataguases FM, lá na Reta da Saudade. E foi lá, voltando à política do doutor Tarcísio, que eu o convidei insistentemente. Eu me lembro com aquela brincadeira dele, não, vigarista, esse povo não está me querendo, não. Eu saí candidato aí com o doutor Jaime Afonso, vamos fazer uma campanha, tivemos 700 votos para prefeito, subi em caixote de maçã, engradado de cerveja para fazer discurso, e não arrumei voto nenhum. Vou mexer com isso não. Vou largar a política para lá. Doutor Tarcísio, o senhor, aí eu brincava com ele também, doutor Tarcísio, o senhor parece a cegonha, o senhor sabe levar no bico, o senhor fala tão bem, vamos lá para a rádio, o senhor é um exímio comunicador, vamos mostrar que Cataguases precisa mudar, vamos fazer uma campanha. Custei a convencê-lo. Depois de uns 45 dias, indo ao fórum quase que cotidianamente, eu o convenci a fazer uma experiência no sábado, de 9 ao meio-dia. Havia na época a música do Chico Buarque com o MPB 4 Roda Viva. Eu aproveitei esse nome junto com o Gomes, é bom que se diga, Gomes me ajudou a criar o programa. O primeiro programa quem apresentou foi o Gomes, veja bem, eu queria ser o diretor só, porque eu não queria aparecer muito. Queria orientar o Gomes, que já trabalhava comigo e começou comigo e tal, mas eu depois falei, não, eu vou ter que comandar isso aqui, porque o Gomes tem muito talento, mas de política eu acho que eu sei um pouquinho mais. Imaginei assim, o Gomes não gostava também de mexer com política, não. Até hoje ele não é muito afeito, não. Muito afeito. Já foi até candidato aí, mas ele não gosta muito, não. Ele gosta mais dos assuntos da dona de casa, sei o quê, assunto de Cataguases e tal. Aí eu consegui convencer o doutor Tarcísio, ele fez a primeira experiência, gostou, e só faltou a um programa durante 2 anos e tanto, quando chegou a eleição de 82. Foi para ir, não sei se Angra dos Reis, região dos Lagos, buscar a família que estava numa praia lá, Dona Maria Cristina, os meninos lá na praia. Só faltou a um programa. Eu me lembro que quando eu perdi meu saudoso pai, Juca Furtado, o doutor Tarcísio compareceu com o Neto, Chico Adolfo, aquela turma toda da época, e foi num sábado do programa. O papai tinha todo dia para falecer, mas deixou para falecer no dia de Natal, cara. Veja bem, é por isso que eu não gosto muito de comemorar Natal, porque não tem como você perder o seu ídolo no dia de Natal, quer dizer, foi um negócio complicado. E o doutor Tarcísio, então, ficou aquele tempo todo ao meu lado. Ali eu não nego, não. Nós fizemos um programa direcionado para ver se conseguíamos a prefeitura de Cataguases. Eu deixando claro para ele, eu não quero ser funcionário de prefeitura nunca, só se um dia eu precisasse. Você foi colaborador comigo no Jornal Cataguases, né? 16
6 anos eu trabalhei. Exatamente, no Jornal Cataguases. Eu me lembro que eu pegava muito os seus textos e para depois para ter digitar. Revisão e digitar, agora com detalhe, né? Nunca recebeu. Não, você nunca foi servidor sempre. Não, exatamente, isso eu sei. Você sempre foi colaborador, voluntário. De ter esse vínculo, sabe? De ser empregado, de ser servidor da prefeitura. E alguém não tirasse a sua liberdade de poder dizer. Mas exatamente isso tem. Durante esse período, depois que o Tarcísio chegou à prefeitura, nós tivemos eleições 6 anos após e teve uma ruptura entre você e o Tarcísio, que todo mundo já conhece, mas foi uma ruptura que foi uma ruptura política, mas não entre a amizade de vocês, né? Claro que não. Eu devo ao Tarcísio Filho o retorno num dia de muita emoção, porque o doutor Tarcísio era muito emotivo. Extremamente. Dia, eu vi lágrimas correndo dos olhos deles, correndo assim, porque... quando foi criada a Frente Liberal no Brasil, que se chamou depois Partido da Frente Liberal, PFL, hoje tem o nome de DEM, né? Democratas. Exatamente. Naquela época, o doutor Tarcísio falou comigo: não, vigarista, pode ir para lá sim, que nós vamos estar juntos no mesmo palanque. Eu, você, o Itamar Franco, todo mundo. Você veja que eu sou lá daquele tempo, né? Essa gente nem está aí mais no mundo. Mas aí... Não só você, eu também. Pois é. Aí ele falando comigo: não, vamos tal. Aí eu fui profissionalmente fazer isso. Não é só pelos belos olhos do PFL, não. Mas aí eu gostei da proposta PFLista. Gostei no começo. Gente mais instruída, gente com mais capacidade de discernimento para cuidar das coisas, gente que pensava que a gente não tem que ter um país tão estatizado, que nós temos que abrir espaço para a iniciativa privada, porque ela não é balcão de emprego, ela não é para você colocar boi de piranha. Por que quebraram a Petrobras? Que ao invés de colocar gente competente, colocou político que perdeu a eleição. E o PFL pensava, acho que pensa até hoje, mas fiquei profundamente decepcionado, que eu devo ser um dos poucos no Brasil que defende a CPMF. Quase ninguém concorda com esse imposto. Como eu acho o imposto mais justo, mais correto que existe, que ele penaliza, entre aspas, quem tem muito. Quem tem pouco nem tem conta no banco, e ele não deixa de fora nem banqueiro de jogo de bicho, nem traficante, nem presidiário, né? Ele põe todo mundo, gente boa, gente ruim, mexeu na conta do banco, todo mundo paga. Mas como eu sei que eu sou um voto vencido, mais que vencido nisso, o PFL, com um voto, derrotou a CPMF, aí eu me desfiliei. Nunca mais quis mexer com política, isso há muitos anos atrás. Foi em 85, 86 que a gente criou o PFL. Ô, Souza, mas aí o Tarcísio não gostou. Não, mas falei: doutor, mas peraí, cara pálida. O senhor me fala que não tinha problema. Não, isso é vigarista, essa gente aí. E tinha umas pessoas com as quais ele não relacionava muito bem, que eu não vou citar um nome, são pessoas queridas nossas, né? E aí falei: bom, então. Aí ficamos uns 3 anos sem nos falar. Mas aí veio na frente, ele também na frente foi deputado, depois deputado, você trabalhou com ele, mas na frente do governo do Tarcísio Filho a gente reatou as coisas e, enfim, aí voltou tudo bem. Mas esse posicionamento seu que eu acho extremamente interessante. Durante um certo período você esteve ligado profundamente à questão política partidária e hoje não mais. Hoje você tem uma posição totalmente independente totalmente. E por sinal que eu sempre elogio. Eu vou às vezes ao seu programa e eu frequento o seu programa desde a época da Reta da Saudade. Caso você não se lembra, isso do Roda Viva, exatamente, do Roda Viva, eu participei. Eu não tenho a sua memória, eu não me lembrava que é tanta gente mas que passou eu participei lá. Bem, né? E eu acho extremamente interessante que você nunca se apega, você faz críticas a quem quer que seja. Mas muitas pessoas hoje, mesmo assim, ainda conseguem querer rotulá-lo de você estar ao lado de alguém e de outro. Como é que você consegue trabalhar com isso? Eu digo dentro do programa de rádio, que é uma coisa que tem uma dinâmica especial. Olha, eu, no meu imaginário, criei um partido chamado Partido dos que Amam, ou Partido dos Amigos de Cataguases, que é o PAC. Sempre deixando claro que nada tem a ver com esse PAC enganoso que foi só para ganhar a eleição que está aí, cujo resultado é totalmente diferente daquele que é apregoado aí pelo governo petista, porque muita coisa prometida em mais 2 milhões de casas, e mais 2 milhões de casas, e não é nada disso. É claro que muita coisa também foi feita assim, mas não corresponde talvez hoje a 20% do prometido. Então o meu PAC é esse.
amou Cataguases, quer o bem de Cataguases, eu sempre entendi, para que eu vou me meter em política, querer ser vereador, prefeito, vice-prefeito? Primeiro que eu acho que não teria votos, mas mesmo se tivesse votos, eu não queria estar tão vinculado assim para ter essa liberdade que você falou. Porque para mim, a semana passada, por exemplo, falava no meu programa o doutor Wilson Batista, que é do PSD. Mas também estava outro dia lá o Antônio Jorge, que é um deputado de outro partido, como vai lá no meu programa o pré-candidato Fernando Pacheco do PMDB, como vai o William, que é aí do PSDB. Agora, se você me disser, você acha que Cataguases fez bem na troca de William por Cezinha? Eu falo, não. Eu não gostei de perder aquela campanha. Ali o cidadão Souza Mendonça, não é a Rádio Brilho, não cidadão, é o profissional. É a diferenciação do cidadão. É o homem que já é avô, que já vai fazer 70 anos agora, esse não queria essa troca. Nada que eu tivesse contra o cidadão Cezinha. É que eu achava que o projeto do William estava muito bem encaminhado. Foi como o doutor Tarcísio quando perdeu para o William. Eu também não gostei. Eu não votei no William quando ele ganhou do doutor Tarcísio, eu votei em Tarcísio Henriques, porque o doutor Tarcísio precisava terminar a creche que ele conquistou, ele precisava, além da policlínica que ele trouxe e a bela obra lá da reta da Taquara Preta que ele adquiriu do Edgar da Cima, aquele sítio na saída, porque o visionário dos nossos prefeitos foi o Tarcísio, foi o único que criou bairros e espaços e tal para os outros depois fazerem obras. Eu era contrário a gente mudar. Resultado. O que aconteceu? A gente fez uma troca que para mim não foi feliz. E a troca do William para o Cezinha, quando eu digo assim, eu não gostei de perder aquela, porque o cidadão Edivar de Souza Mendonça queria que continuasse o William. Mas tenho que respeitar o que as urnas ditam. Mas eu acho que estava correto, que a cidade não melhorou, pelo contrário, piorou. Souza, pena que o programa já está acabando, mas eu tenho que agradecer muito. E mais uma vez eu quero deixar bem patente, porque eu sou um fã seu de carteirinha. Se há uma pessoa que respeita. Eu tenho as divergências com você em alguns momentos. Claro. Mas que eu respeito e, sinceramente, eu acho que você é um dos grandes cidadãos dessa cidade. Muito obrigado. Eu que agradeço a você. Ok, obrigado a você e ao Marcos Gama. Sucesso para o Mídia Mineira de vocês. Obrigado. Você acabou de ouvir programa Mídia Mineira. Oferecimento Drogaria Santa Rita, onde o importante é você.